Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana dos nossos estudos rápidos do livro dos Espíritos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, os nossos estudos acontecem de terça a quinta-feira, sempre às 7 horas da noite. Inicialmente, a postagem dos vídeos é feita na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, de Varginha, mas nós também temos as postagens no YouTube, tá? Então, quem quiser acompanhar os nossos estudos também pelo YouTube, vai conseguir. Bom, nós estamos conversando sobre a união da alma e do corpo, estudando o capítulo 7 da segunda parte do livro dos Espíritos. Nós encerramos na quinta-feira passada com a questão 349. Então, vamos dar continuidade de onde nós paramos. Na questão 350, Kardec vai perguntar: uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? O que nós vimos anteriormente, que existe a possibilidade, principalmente no início, onde os laços são mais tênues, entre o espírito reencarnante e o corpo que está sendo gerado no útero materno, pode ser que o espírito se recuse, ele volte atrás, e por conta das energias geradas por ele mesmo, a sua reencarnação pode ser inviabilizada, ou seja, ele prejudica o desenvolvimento do corpo físico que ele se utilizaria, e ocorre muitas vezes um aborto natural nestas circunstâncias. Então, agora, aqui, Kardec pergunta diferente. Ele diz assim, quando já não dá mais tempo para voltar atrás, quer dizer, quando já não dá mais tempo do espírito interferir para que possa vir a ocorrer um aborto natural, ou seja, ele vai levar a cabo, aquela gestação vai chegar ao término, ele vai nascer um corpo vital, mas ele quer saber mesmo assim, Kardec, se o espírito pode se arrepender da escolha que fez. Os espíritos respondem da seguinte forma: perguntas se como homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não. Pois não sabe ter sido sua a escolha. E olha que interessante que eles falam. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Os espíritos deram agora, no final dessa resposta, uma conclusão, digamos assim, mais drástica, né? Porque a verdade é que grande parte de nós, durante momentos das nossas vidas como encarnados, nós achamos a carga muito pesada. Né? Eu acho que isso é mais comum do que nós gostaríamos que fosse comum. Então, os espíritos aqui, eles fazem esse esclarecimento a Kardec, quer dizer, se arrepender da escolha não há, porque nós não nos recordamos da escolha, pelo menos grande parte da população, de nós que estamos encarnados, nós não temos essa memória, essa lembrança de participarmos do projeto reencarnatório, das escolhas que nós fizemos. Nós não temos essa lembrança. Então, essa afirmativa de que eu me arrependo da escolha que eu fiz, ela não é verídica. Agora, que muitas vezes nós achamos que estamos colhendo desafios muito grandes, que parece muito pesado, o fardo que a gente está carregando, isso é mais do que comum. E aí, nós espíritas, nestes momentos, deveremos repetir para nós mesmos que, via de regra, são nossas escolhas. E mesmo se isso não nos bastar, nós deveremos lembrar que os espíritos afirmam que o pagamento dos nossos débitos é sempre feito em longas prestações, levando sempre, observem isso, levando sempre em conta a nossa capacidade de aprendizado, ou seja, enquanto aqui nós podemos achar que o fardo está pesado, mas na verdade ele não está. Nós damos conta. É que muitas vezes a revolta, a não aceitação, o orgulho ferido, muitas vezes o preconceito,
o egoísmo atroz que ainda nos caracteriza faz com que nós tenhamos reações diante das dificuldades que ficam exacerbadas. E aí, por conta da revolta, do egoísmo, da intolerância, do preconceito, o fardo fica mais pesado e o jugo mais duro. Mas os desafios são o que são. As provas são o que são, as expiações são o que são, mas, como nos ensinou Jesus, nós podemos modificar a forma como reagimos a cada uma delas, a forma como as enxergamos, como nos postamos diante da vida. E é isso, exatamente isso, que muda o peso das dificuldades. Bom, mas vamos continuar. Na questão 351, pergunta Kardec: no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Ou seja, nós temos aí uma gestação no plano terreno de 9 meses, 40 semanas, para sermos mais específicos, é o que a semana indica de gestação, para que o feto nasça, então, uma criança normal, recém-nascido, um nascituro normal. Então, Kardec pergunta se durante esses 9 meses o espírito que vai reencarnar, reencarnante, ele está no gozo pleno das suas faculdades. Olha só, nós já falamos um pouquinho sobre o estágio de perturbação que antecede o nascimento. Nós já falamos, inclusive, um pouquinho sobre a ligação do espírito reencarnante com o feto após algumas horas da concepção. Então, vocês já têm mais ou menos uma ideia. Já falamos, inclusive, sobre a redução perispiritual, ou, entre outras palavras, a perda do perispírito anterior, no momento em que este espírito é ligado ao feto, que vai se desenvolver durante os 9 meses, e então este espírito vai estar desenvolvendo também a sua nova forma perispiritual. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Mas Kardec quer saber se mesmo durante tudo isso que a gente já falou, o espírito permanece com o uso livre das suas faculdades. Vamos ler a resposta dos espíritos. Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Ou seja, Kardec aqui, vamos dizer assim, ele mais uma vez traz uma resposta genérica. Por que eu estou frisando isso para vocês? Porque dentro da literatura espírita, nós vamos tomar contato com situações, com descrições fornecidas pelos próprios espíritos que atravessaram essa experiência de formas diversas. Nós vamos dar 2 exemplos bem, assim, díspares, como eu gosto, às vezes, de fazer com vocês. Quer dizer, vou dar um de um espírito ainda muito apegado, mais imperfeito, e vou dar um de um espírito, até onde nós sabemos, mais evoluído. Então, vamos lá. Primeira descrição, uma reencarnação de um espírito bastante imperfeito, e nós vamos, inclusive, usar um exemplo fictício de uma reencarnação compulsória. Pois bem, este espírito não vai estar consciente da sua programação reencarnatória, porque ele vai ser levado a reencarnar compulsoriamente. Então, não vai ser raro a experiência descrita pelos espíritos de que eles se veem impulsionados para o fenômeno da reencarnação, independente da sua vontade, sem nem sequer terem plena consciência disso. Muitos são levados a reencarnar compulsoriamente e estes espíritos estavam adormecidos no plano espiritual. Outros
adormecem no plano espiritual e são encaminhados para o processo reencarnatório. Outros são surpreendidos por fenômenos naturais, quase como que se fosse uma força superior a deles, que os suga, vamos usar esse termo. E eles, então, nesse momento, que via de regra acontece na concepção, algumas horas, e durante algumas horas após, eles perdem, então, seu corpo perispiritual, e está lá já o espírito acoplado ao perispírito da sua futura mãe. Então, nesse caso, eu não tenho uma perda gradativa, uma perturbação gradativa. Eles são tomados de chofre. Eles são impelidos para a prova reencarnatória. Então, veja só, este estado que os espíritos compararam de perturbação a um sono, isso é a realidade destes espíritos durante praticamente os 9 meses de gestação. Eles vão perdendo as suas lembranças pretéritas de forma bastante rápida, justamente porque foram trazidos compulsoriamente a uma nova reencarnação. Só que estas lembranças, na verdade, estão arquivadas todas no inconsciente. O espírito não perde isso. Dia virá em que poderá acessar estas informações suas do pretérito. Mas, por hora, na sua próxima prova reencarnatória, ele não vai ter acesso a isso. E quando se dá, então, o nascimento efetivo daquele ser, ele, então, vai ter, nós vamos ver aquele bebezinho que realmente vai ter que reaprender a falar, a andar, a comer absolutamente tudo. Ele tem um CD zerado para ele gravar as novas experiências desta encarnação. Bom, pulamos agora do espírito imperfeito para um espírito bastante evoluído, como, por exemplo, o de Francisco de Assis. Há um livro belíssimo que conta a história de Francisco de Assis. Eu estou tentando lembrar, agora me deu um branco do autor. Eu não estou conseguindo ver ele aqui na minha biblioteca. Depois eu vejo. Mas, enfim, é um muito conhecido, o título dele é Francisco de Assis. E nele, há o relato de que o espírito de Francisco de Assis acompanhou desde o início, após algumas horas da concepção, do corpo que iria lhe servir. E ele acompanha a formação do seu futuro corpo físico, visitando a sua mãe, amiudamente, e ligado a ela por laços eletromagnéticos, ligado inclusive ao corpo que estava sendo gerado, dando os comandos para a sua formação, para que ele pudesse lhe servir como instrumento nessa vida que ele viria a ter. Então, nós vamos ter, no caso deste espírito, que teve a personalidade de Francisco de Assis, um espírito que passou quase toda a gestação consciente. Na verdade, esse espírito continuava, inclusive, trabalhando nos planos espirituais. Ele visitava amiudamente a sua mãe em gestação, garantia pelas suas energias e pela proteção de outros espíritos a sua segurança, segurança materna, que também era a segurança do corpo físico que ele viria a ter, administrava, gerenciava a formação do corpo que iria lhe servir de instrumento. Mas somente se aproximando do término da gestação, é que este espírito, que foi Francisco de Assis, relata que foi então entrando nesse estado de perturbação, reduzindo a sua forma perispiritual e entrando na inconsciência que precede o momento efetivo do nascimento, para que ele então renascesse como uma criança normal como foi, tivesse que reaprender todos os movimentos que todas as crianças em geral têm que aprender, a se alimentar, a andar, a falar, aprender as primeiras letras, não é? Então, tudo aquilo normal, que só depois viesse desabrochando nesse espírito algumas tendências, né? Algumas disposições que indicavam a tarefa que ele iria realizar. Então, nós temos aqui estes 2 exemplos que eu dei para vocês. Mas e o mediano? O mediano é mais ou menos isso que Kardec falou. Ele entra já num estado de perturbação, vamos dizer assim, que muitas vezes o espírito é levado a participar do seu projeto reencarnatório, ele participa, faz escolhas ou aceita as sugestões dos benfeitores.
todo projeto é feito, né? E aí ele já começa a ficar ansioso, porque ele sabe, via de regra, do seu retorno ao plano físico, nós estamos falando de espíritos medianos, tá? Após a concepção, algumas horas após, quando há a ligação do espírito ao perispírito da sua mãe, já o espírito entrou nesse estado de perturbação. Via de regra, já houve a redução perispiritual. E ele já se encontra, então, neste estado de sono, tá? De relativa inconsciência. Espero que vocês tenham entendido. É claro que não dá para mim elucidar para vocês todas as incontáveis possibilidades. Lembrem-se que nós espíritos somos únicos. E os processos que nos acometem, tanto da reencarnação quanto da desencarnação, se diferenciam. Os espíritos já nos afirmaram isso, e nós já mencionamos isso nos nossos estudos. Eu dou, às vezes, os exemplos para que vocês possam perceber a lógica da lei. Vamos continuar. Na questão 352, Kardec vai perguntar: imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Vocês já devem ter ouvido falar, porque é muito comum essa informação, de que até os 7 anos, o espírito que retornou à vida física está, vamos dizer assim, vivendo em 2 mundos. Então, a criança que nasce, quer dizer, o bebezinho, por que ele dorme muito? Porque as suas faculdades estão adormecidas, seus órgãos estão ainda, vamos dizer, imaturos para o pleno uso da sua inteligência, de todas as suas capacidades motoras. Então, esse espírito reencarnante, durante suas horas de sono, vive também a realidade espiritual. Na medida em que os anos vão passando, esse espírito vai transitar normalmente, tanto pelo plano material, quanto pelo plano espiritual. Por isso que é muito comum, em crianças pequenas, eles falarem para os pais, familiares, dos amigos imaginários, né? Das visitas, daqueles que eles veem. Ninguém está vendo, mas eles estão vendo, né? Aí os pais acham que é só imaginação. Bom, dependendo da idade da criança, pode ser imaginação, mas dependendo da criança, ele pode efetivamente estar visualizando espíritos que vêm, que conversam com ele, que brincam muitas vezes com ele. Então, os pais devem agir de forma bastante natural. Na verdade, eu estou elucidando isso para vocês, porque a partir dos 7 anos, vamos dizer assim, o acoplamento do espírito reencarnante ao corpo novo já é efetivo. Vamos dizer assim que até os 7 anos, apesar do perispírito reencarnante estar ligado célula a célula, ele está se adaptando ao desenvolvimento dos órgãos, as suas faculdades estão lentamente desabrochando, as suas tendências e aptidões também estão começando a surgir, ou a ressurgir, que seria o mais correto. E a partir dos 7 anos, nós poderíamos então afirmar, segundo as próprias instruções dos espíritos, eles já estarem então plenamente no plano físico. É por isso que muitas vezes a criança, depois dos 7, 8 anos, ela não vê mais amigos invisíveis. Muitas vezes ela nem se recorda dos amigos que ela dizia ver, dizia conviver, a não ser que seja um médium, uma faculdade mediúnica, que vai se desenvolver durante a vida toda e na qual os fenômenos sensíveis da mediunidade vão ser sempre presentes. Lembrando que todos somos médiums, todos somos espíritos, mediunidade é sensibilidade entre os planos da vida. Mas os graus variam, então você vai ter aquele que durante a vida vai tão somente ter intuições, sensações, sentimentos, e você vai ter aquele que vê os espíritos, ouve os espíritos, conversa com os espíritos, ou serve como intermediário
para os espíritos. Os graus vão variar nas faculdades ostensivas ou mais discretas, tá? Então, essa é a realidade. Nós vamos desenvolvendo, ambientando-nos ao corpo novo que recebemos. Bom, 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo. Bom, não sendo completa a união do espírito ao corpo. Não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? É a pergunta de Kardec. Ele não tinha o acesso às informações que eu de antemão trouxe para vocês na duas questões anteriores. Qual que é? Dessa diferença entre espírito imperfeito, espírito mais elevado, espírito mediano. Lembrem-se que esse livro foi o primeiro livro da codificação espírita. A primeira publicação foi em 1857. E Kardec, então, se ele teve acesso a maiores informações, ele foi orientado pelo espírito de verdade e pelos outros espíritos responsáveis pela codificação a filtrar as informações que ele iria disponibilizar no Livro dos Espíritos, porque senão a gente não dava conta. Então, nós precisamos ir crescendo de informações, né? É por isso que eu gosto de colocar dentro dos comentários ao Livro dos Espíritos o avanço em relação a alguns assuntos, porque estes avanços não desdizem o que está escrito no Livro dos Espíritos, o que foi objeto de estudos e conclusões de Kardec, mas na verdade vem complementar, aprofundar, especificar. Bom, então essa é a pergunta de Kardec. Ele quer saber se quando ainda não está completo, porque ele acredita que a completude é após o nascimento, se eu posso considerar o feto como tendo alma. Nós já sabemos a resposta por causa dos meus comentários anteriores, mas vamos lá, a resposta dos espíritos à questão 353. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Bom, em comentando essa questão, nós poderíamos entendê-la perfeitamente aplicável ao espírito evoluído, não é? Porque nós vimos, por exemplo, como Francisco de Assis descreve, que ele acompanha a formação do feto durante a gestação, mas ele permanece ativo em relação às suas tarefas em planos superiores. Somente quando se aproxima o momento é que ele realmente se vê acoplado ao corpo físico de sua mãe e, consequentemente, ao corpo que foi gerado. Mas, nas encarnações, nas reencarnações relacionadas a espíritos imperfeitos, ou mesmo a espíritos medianos, nós vamos ver que essa afirmação dos espíritos ligado à alma é muito mais profunda do que talvez uma interpretação superficial dessa resposta poderia levar. Então, nós vamos ter espíritos que efetivamente já se encontram acomodados, acoplados ao corpo que está sendo gerado, junto ao perispírito de sua mãe, que vão sofrer imensamente eventuais agressões que a mãe venha a sentir. Hoje, a própria medicina, ela já vem trabalhando questões profundas durante a gestação e que influenciam o emocional e o psicológico do ser. Então, hoje nós temos aí, não só no campo do hipnotismo, mas no campo também de várias práticas terapêuticas, que vão trabalhar o que aquele ser apresenta de dificuldades na sua vida, dificuldades emocionais e psicológicas, que podem ter sido reflexo de interferências e de influenciações que o feto pode ter sofrido quando da gestação pela mãe. Então, isso não é nem o espiritismo que está falando. A psicologia está tratando. A ciência está tratando. Ou seja,
nós estamos ampliando conceitos. Então, os espíritos, não é que eles estejam errados, eles têm de generalizar respostas, porque eles não podiam fornecer todas as informações de uma avalanche só, porque nós não tínhamos cérebro, nem senso, para lidar com tudo. Nós viemos num crescendo. Nós estamos absorvendo informações e trabalhando-as há milênios, e isso vai continuar há milênios mais. Nós não estamos falando a palavra final. É claro que eu fico imaginando quanto mais não está envolvido, quanto há mais de beleza no renascimento do ser, na despedida do ser. Então, aqui, nós precisamos frisar o seguinte: toda a agressão à mãe gestante é sentida pelo espírito do feto. Nós agora podemos afirmar que todo feto tem uma alma. Momentos após a concepção, via de regra, o espírito reencarnante já se encontra ligado ao corpo que está sendo gerado e à sua mãe. Nesse quesito, nós precisamos generalizar aqui, para que não tenhamos interpretações deturpadas que pudessem, inclusive, defender quaisquer práticas abortivas. Questão 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Eu acho que das primeiras vezes que eu li essa questão, eu não vi, eu achei ela normal, mas não tinha parado para pensar. Preparando essa aula mais cedo, aliás, ontem, parece que eu tive um estalo e eu enxerguei a beleza dessa resposta. Eu acho que eu já comentei aqui em alguma questão nos nossos comentários, eu acho que na primeira parte do Livro dos Espíritos, então lá atrás, eu comentei com vocês, se vocês se recordam, principalmente nas aulas de biologia, lá do 2º grau, as apresentações do feto durante a gestação. Então lá nós vamos ver, com tanto tempo de vida, acho que algumas horas, talvez alguns dias, nos primeiros meses, ele começa, depois de, claro, daquela célula que vai se multiplicando, quando ele começa a tomar um certo formato, o primeiro formato que o feto aparenta ter é o de um girino. Mais para frente um pouquinho, ele tem o corpo que não seria diferente, muito diferente dos répteis, dada a coluna, parece até um rabo. As especializações vão prosseguindo, e ele entra, então, na representação dos mamíferos, até que em aperfeiçoando-se as células e a formação realmente fetal, nós vamos ter, então, um feto único, que representa a experiência no reino hominal. E é muito interessante, essa ideia eu já tinha, mas não tinha atinado em fazer o link dessa ideia com essa resposta 354 do Livro dos Espíritos, que diz que durante a vida uterina, a vida é igual, é semelhante à do vegetal. Leon Denis já afirmou que o vegetal sonha, né? Por quê? Porque é este período de inconsciência muito similar ao sono físico. Então, ele não tem raciocínios naquele instante. Ele basicamente sonha dentro daquele ambiente uterino que lhe proporciona água, alimento, oxigenação através da mãe, na qual ele ainda não tem preocupações. Quando a criança nasce, esse período similar ao dos vegetais se encerra e ela então vai passar longo período na sua infância a ter uma vida próxima à do animal. Os primeiros meses, a criança sabe chorar quando tem fome ou quando está molhada, dormir. Identifica a mãe basicamente pelo cheiro, pelo tom
esconde vós. O movimento da sucção na busca pelo alimento, pelo aleitamento, é instintivo. Então, a criança age, nesta primeira infância, por instinto. Ela geralmente não tem medo de nada no primeiro, segundo ano de vida. E aí ela vai sendo, digamos assim, orientada pelos pais e as suas faculdades vão se desenvolvendo. É aquilo que a gente viu na questão 353, né? Então o espírito vai se acomodando, tomando posse total daquele corpo que virá lhe servir, mas até que isto se dê, ele tem ações e reações próximas ao dos animais superiores. E depois, nós vamos ter no homem, e aí aqui a gente pode pensar no homem, nossa, mas lá pelos 30 anos, não. Então, a partir do amadurecimento relativo do ser, vai variar. Tem gente que já está mais ou menos amadurecido com 12 anos, tem gente que vai amadurecer só com 40, e tem gente que não vai amadurecer nunca, mas via de regra, o amadurecimento do ser encarnado vai fazer com que ele passe a ter, então, consciência de que faz as suas escolhas. A partir do momento em que o espírito reencarnante está ciente de que ele é uma individualidade, que ele não é parte da sua mãe, que ele vive independente da sua mãe e do seu pai, ele já tem esse trabalho consciencial iniciado. Por que eu falo trabalho consciencial iniciado? Porque tudo ele vai desenvolver. A consciência anterior, que é do espírito, está lá, amortecida, em stand-by, no seu inconsciente. E na medida em que o ser e o seu corpo físico vão se desenvolvendo, a sua consciência vai novamente desabrochando. Ele vai assimilando novos aprendizados, novos exemplos paternos, ele assimila toda a experiência exterior do mundo, do local, da família em que ele está inserido, formando, então, novas conclusões, objetivando que o espírito faça melhores escolhas do que tem feito no passado. Lembremos que o progresso, a revolução é sempre adiante. Nós não temos retrocessos. Então, todo o processo reencarnatório objetiva o amadurecimento do espírito. Se recordem disso. Nós voltamos amanhã, às 7h, dando continuidade aí a partir da questão 355. Um grande abraço para todos, eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, da José, da Tânia e do Anderson. Aguardo vocês amanhã e agradeço também todos os outros que acompanham os nossos estudos em outros horários. Um abraço.